Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 34. A fé em Cristo nos dá poder para frutificar e servir. Servir com amor, servir com alegria, servir em santidade ao Senhor. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os romanos, os crentes romanos, que o fato de um judeu, de um religioso, fazer os seus rituais, suas oferendas, suas cerimônias, de ser um religioso correto, certinho, que se dedica à sua religião, não significa que ele vai ser salvo. Porque a salvação não é por merecimento. Ninguém entrará no reino dos céus se não tiver uma experiência de conversão, de se converter a Cristo. Portanto, Paulo está falando que dentro da doutrina do judaísmo, o judeu não se salvará por praticar as obras da lei, por obedecer à lei, por se esforçar para obedecer à lei. Porque a justificação só tem um jeito de acontecer, é pela fé. Pela fé significa que tem que acreditar em Deus de todo o seu coração, de se entregar para o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus mover em você e te dar a capacitação no seu coração, no seu espírito, para você aprender a servir a Deus com alegria, com amor e com santidade e com prazer. Temos que servir a Deus de uma forma espontânea, voluntária e feliz. Porque ele sabia que muitos judeus, muitos religiosos que seguem uma doutrinação, um dogma, ele não faz aquilo com prazer, com alegria, ele faz com desencargo de consciência, ele faz com sentimento de culpa, com medo. Então, servir a Deus com medo não está valendo. Você tem que ser justificado pela fé, você tem que crer que Cristo te chamou de justo, Cristo te declarou justo, porque você se converteu, se entregou a Ele, deu sua vida a Jesus. Jesus diz que você já é justo diante de Deus, está justificado, portanto é filho de Deus, não por merecimento das suas obras, mas por merecimento da sua fé, porque você crê de todo o seu coração. E Tiago 2, 17 a 18, parece que contradiz Paulo, mas não contradiz. Ele diz assim: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá assim: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que acontece é que o apóstolo Tiago está falando com os pagãos, com o povo em geral, que tinha muitos tipos de crenças e muitos tipos de deuses, e todo mundo falava: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Mas aí Tiago está confrontando: pois é, você diz que acredita em Deus, cadê as suas obras? A sua vida não muda, a sua crença não mudou seu coração, não mudou sua vida. Então é isso que Tiago está dizendo. Não adianta dizer que acredita em Deus. Você tem que ser transformado pelo poder de Deus. Você tem que ter uma experiência com Deus, de maneira que você realmente se sinta outra pessoa. Por isso é o novo nascimento, é nascer de novo, é renascer, é um renascimento. Então é isso que Tiago está falando. Não é só falar que acredita em Deus, tem que ter as obras da fé. Toda verdadeira fé vai produzir as verdadeiras obras. Efésios 2:10 conclui esse raciocínio: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, somos criação de Deus, somos criação de Cristo.
Cristo nos transformou nossa alma, nosso coração, nossa motivação, nosso sentido de viver, nossa razão de viver, nossos propósitos, nosso caminho foi tudo transformado. Criados em Cristo Jesus, agora não há outra maneira de viver que não seja fazendo o bem, que não seja fazendo as boas obras. E ele fala que este jeito de viver do cristão que ama Cristo, que se entregou para Cristo, que realmente acredita e vive Cristo e os seus ensinamentos, não tem outra obra, não tem outras práticas que não seja as de Cristo. Então, por ser ele transformado pela fé, ele também tem as obras, porque as obras são resultados, são efeitos de uma causa. Qual é a causa? A causa é a fé. A causa é a fé e os efeitos são as boas obras. O pensamento do dia é um texto que eu fiz falando o seguinte: a fé nas Escrituras não é um pensamento positivo, não é poder da mente, não é poder da autossugestão. A fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador é uma crença simples de que Jesus é o único meio humano de se apossar da promessa da vida eterna de Deus. A fé é uma confiança de que Deus nos dará o seu Espírito Santo, que por meio de Jesus recebemos o perdão dos nossos pecados, que estamos livres das maldições do pecado e da morte, que estamos libertos da condenação do pecado, da morte, do inferno, e que temos todas as promessas de Deus à nossa disposição para desfrute no presente momento da nossa vida, e no futuro, depois da nossa morte, receberemos a coroa da vida eterna num corpo glorificado semelhante ao de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e estaremos com Ele e com o Pai, com Jesus e com todos os anjos e com todos os irmãos santos salvos pela fé em Cristo, pelo sangue de Jesus que somos salvos para sempre. Amém. Deus te abençoe.